Graça e paz a todos que vão acompanhar mais esse vídeo também pelo canal do YouTube da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos fazendo uma reforma no canal e a gente está colocando estudos, colocando a palavra do Senhor, e a gente pede para que todos possam acessar aí e nos ajudar a divulgar o canal do YouTube da igreja. Amém? Graças a Deus. Nós vamos para a quarta parte do nosso seminário, e essa parte importante como todas as outras. A gente vai continuar falando desse fundamento que é como se deve agir dentro de um casamento e como fundamentar ele sempre com a palavra do Senhor. Agora, nós vamos entrar numa parte que é um pouquinho mais individual. Nós vamos, por um momento, separar o homem da mulher para explicar. Só para isso, tá? Só para explicar. Só para a gente entender as características de um, as características do outro, e a gente vai andar em cima dessa palavra em nome de Jesus. Você está com o seu estudo aí na sua mão, nós vamos para a primeira parte, que é a vida individual, tá bom? Vamos ler lá? Cada pessoa traz para o casamento a sua história, sua formação, suas experiências de vida. Por isso é importante que o casal aprenda a respeitar as diferenças e compreender a individualidade um do outro. Amém? Então essa primeira parte aqui, a gente vai passar por ela um pouquinho rápido, porque ela é um pouquinho mais simples. Mas não deixa de ser importante. Se você pegar a constituição do marido e a constituição da esposa, você vai ver que eles foram criados completamente diferentes. Famílias diferentes, com tradições diferentes, com coisas que são importantes para umas e para o outro pode ser que não. Então toda essa diferença, ela é trazida para o casamento junto com o homem e junto com a mulher. Toda essa individualidade. Voltando só um pouquinho atrás, antes de casar, a gente primeiro namora. O namoro vai mostrar tudo isso. O namoro vai mostrar como é que eu sou. Como é que é a forma como eu fui criado, o que é importante para mim, o que não é importante para mim. E tudo isso vai sendo visto pela minha namorada. O contrário também, tá? Pra gente não ficar... Tudo isso vem pelo namorado também. Como é que é, as coisas como são feitas. Por isso eu vou voltar a repetir, ó. Namoro é conhecimento. Ninguém entrega o coração namorando. Ninguém entrega o coração namorando. Ah, eu amo o meu namorado. Isso é um dos erros que eu creio no meu coração que acontece muito. Você não tem que amar o seu namorado, você tem que provar o seu namorado. Dá para entender isso? Por que isso é importante saber? Porque namoro é fase de teste. Namoro não é para viver junto. Namoro é fase de teste. É a hora que você vai ver se dá para você ou não dá. Dá para entender isso? Se isso for colocado sempre na perspectiva de quando se está namorando, você não tem a visão de eu vou entregar meu coração. Você tem a visão de falar assim, eu vou ver se eu entrego meu coração. Que é muito diferente. Dá para entender? Passando essa primeira fase, vai para a fase 2. É o noivado. É quando você entende que dá para entregar. É quando você entende que dá para se relacionar e entregar o coração. Só que aí os planos são outros. Eu já não meço mais para mim ficar provando. Eu meço agora para saber os planos que vai ser feito. Eu meço agora a distância que tem aquele noivado do casamento. Quais as dificuldades para chegar? Tem gente que por uma questão financeira fica noivando aí mais de um ano. Para juntar dinheiro e tantas coisas, para poder casar e tal, uma questão financeira. Mas você já vê que a visão é outra. A visão não é da prova, a visão é do futuro.
Dá para entender isso? Aí você fala assim, pastor, mas isso fica muito limitado e tal. Irmão, a verdade é que é assim, ó. Todo relacionamento, ele é diferente um do outro. Mas precisa de uma raiz, precisa de um caminho para ele ser medido. Se você não tem uma régua, como é que você mede as coisas? Então se coloca primeiro uma régua e você vai adaptando, claro que vai adaptando. Tem gente, por exemplo, que tem já dinheiro guardado. Então na hora em que começa a noivar, fica noivando 2, 3 meses e casa já, porque já tem casa, já tem, né? Então, lógico que é adaptável, mas precisa de uma régua para medir. Como é que você levanta uma parede se você não tem um prumo para medir se ela está certa ou não? Então, o objetivo nunca vai ser determinar como deve ser feito passo a passo. O objetivo é pôr uma régua para ser medido o andamento daquilo. Dá para entender isso? É isso que tem que ser falado. Então, quando se fala da individualidade, se fala disso mesmo. Primeiro, no namoro, você vai provar a coisa. Se é isso mesmo que vai acontecer. Para não acontecer, de amanhã ou depois você se arrepender do que fez. Como infelizmente, a gente se depara com muitas pessoas que já estão casadas, agora papel passado, e está arrependido. Quando casei, ele começou a me bater, por exemplo. Por que ele começou a bater? Porque você não provou quando era namorado. Porque na hora que tivesse namoro, se você provasse, ele fosse mais violento, você já saberia. Deu para entender o que é a regra de medir? É isso que eu estou falando. Aí você fala assim, poxa pastor, mas a gente nem sabia disso. Então o pastor tem que saber de tudo isso. O pastor tem por obrigação de saber tudo isso, porque ele tem que gerenciar. Dá para entender? Então, lembra das fases, namoro é provação. Quando você vai para o noivado, a provação passou, agora você faz planos, é o que vem à frente. Por isso que a aliança do noivado não é uma aliança propriamente dita, aliança de compromisso. Dá para entender isso? Aí depois vem o casamento. A partir do momento que assinou o papel, acabou. A partir do momento que pediu orientação, pediu a Deus a permissão para estar vivendo junto, acabou. Casamento é um só. Eu vou voltar a repetir. Casamento é um só. Tá? Essa é a régua de medir. Aí você fala assim, pastor, mas tem pessoas que já casaram uma segunda vez, tudo. Então, tudo bem. Por quê? Porque vieram já com algumas dificuldades da vida que levaram e tudo. Mas a partir do momento que se entraram na presença de Deus, o casamento é um só. Isso tem que ser entendido. Dá para compreender isso? E sempre quebrando as alianças feitas passadas. Um dia eu vou pedir para a Kézia, você marca aí, porque um dia eu trago para a igreja, no meio da semana, essa palavra das alianças feitas. As alianças que a gente fez pelo mundo aí. Essas alianças vêm tudo para dentro do casamento. Um dia a gente fala sobre isso um pouquinho mais, porque o estudo aqui não fala disso. Isso também, a gente tem que quebrar isso aí. Tem que chamar a presença do Senhor, pedir a Deus que perdoe, para isso ser quebrado. Porque isso tudo vai estar envolvido na área espiritual do casamento. Amém? A individualidade, deixa eu só passar aqui, porque senão eu perco muito tempo falando sobre isso. A individualidade de cada um. Então tem uns que, tem mulheres que elas são mais relaxadas no sentido de não são tão pessoas que cobram tanto. Então, tá tudo bem, assim, por quê? Porque dentro da família era mais o pai, a mãe que fazia mais e ela ficava mais relaxada. Ela traz isso para o casamento. E relaxada não no sentido de ruim, tá? Relaxada de ser mais sossegada, mais tranquila. Geralmente, essas mulheres tranquilas casam com um cara que é o fervor, né? Por quê? Porque é o que completa, né? Ou vice-versa.
Você pega lá, tá caindo o mundo, você vai conversar com a Simone, tá tudo bem. Você conversa comigo, eu já não tenho nem cabelo mais, tudo branco, já eu acho que vai acabar tudo. Eu falei, mas não é assim. Então, que ela é de um jeito, eu sou do outro. Então ela já chegava, por exemplo, eu ficava a madrugada inteira, eu não queria trazer os testemunhos, mas eu ficava a madrugada inteira orando, né? Passava orando, eu achava que tinha que orar e eu não podia deixar de orar, eu orava a noite toda. Aí chegava de manhã eu tinha que dormir, né? Porque senão eu vira um zumbi. Aí ela já fechava a porta, já orava com meus filhos e falava assim, deixa o pai dormir. A casa ficava aquele silêncio. Fizesse ao contrário para ver, pusesse ela para orar de madrugada e chegasse de manhã e falasse assim, ó, a mãe precisa dormir. A casa ia virar uma bagunça, todo mundo falando, por quê? Porque quem ficou acordado é o que fala muito. Tem que ser medido, tem que ser entendido um ao outro. Dá para entender isso, a individualidade. Amém? Vamos passar para a parte 2, a vida conjugal. Então, ó, Deus criou o casamento para o homem Deus criou o casamento para que o homem e a mulher caminhassem juntos, apoiando-se mutuamente. Gênesis 2, versículo 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Amém? Então, ó, agora, esse indivíduo que veio de um lado, esse indivíduo, ó, tem indivíduo? Será que eu falei certo? Eu acho que indivíduo não tem. Tem? Não. Mas eu invento. Um indivíduo daqui e um indivíduo daqui. Eles vão se juntar agora. Carnalmente falando, você sabe qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Porque esse aqui foi criado de um jeito, esse aqui foi criado do outro. Mas como a Constituição é feita por Deus, dá. Olha o que diz a Bíblia, ó. E disse o Senhor Deus, quem foi que falou? O Senhor Deus, Ele que disse, ó, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora, que esteja com ele, que esteja como diante dele. Eu gosto mais da tradução que foi posta aqui, ó. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Vamos trocar a palavra mais uma vez? Farei para ele uma ajudadora que complete ele. Que preenche o espaço que ficou vazio. Então, o plano de Deus, ele passa a fazer com uma coisa quase que impossível, que é dar certo. Totalmente possível dar certo. Porque ele não faz nada errado, faz tudo certo. Então, o amor que a gente sente por aquela pessoa a qual a gente está casado, faz com que você recue. Faz com que você... Não. Eu não vou fazer isso. Não, eu não vou falar isso. Eu falei, eu chateei ela. Eu falei, eu chateei ele. Mas eu não vou falar de novo. Você recua. Você recua não porque você não tem poder para fazer. Você recua porque você não quer fazer. Esse é o verdadeiro poder. Quando você tem força para fazer, mas você não faz, por escolha. E o outro lado reconhece que você tinha força para fazer, mas você não fez. Aí constrange, né? Aí você fala, poxa, se ele não fez, eu também não vou fazer. Por isso Deus falou assim, ó, que lhe corresponda. Lhe complete. Dá para entender isso? Então, uma coisa que parecia ser muito difícil de acontecer, agora se torna fácil de acontecer. Que é duas pessoas diferentes, com experiências diferentes,
E todos esses caminhos que foi feito por um, foi feito pelo outro, eles vão resultar quando tiverem filhos. Os filhos vão ter todos esses caminhos. O caminho do pai, o caminho da mãe, a experiência que a mãe teve com seus familiares, com seus amigos, todas as experiências do pai, com seus familiares e seus amigos. E os filhos vão ser resultado daquilo, daquela união daqueles dois. Lembra disso? Isso é importante para a gente. Vai ter coisa que você vai subtrair da sua vida para nunca mais lembrar. Vai ter coisa que você vai tirar da sua vida para nunca mais ser dita. E vai ter coisa que você vai repetir a exaustão. Você vai repetir muitas e muitas vezes que aquilo é o que você quer que siga adiante. E aquilo que você não quer que siga adiante, você vai amassar e jogar fora, como a gente já falou aqui. Não, isso aqui não compensa seguir adiante com isso. E muitas vezes vem do pai da gente, da mãe da gente, que a gente ama tanto, né? Não. Isso aqui não tem que seguir adiante. Isso aqui não vai ser bom para os meus filhos, não vai ser bom para os meus netos, não vai ser bom ir adiante. Então corta aqui agora. Vai passar só o que eu quero. Isso é verdadeiro poder. Dá para entender isso? Amém. Vamos terminar essa segunda parte, que o tempo vai avançando, né? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Essa parceria deve ser marcada por companheirismo, diálogo e cooperação. É o esforço. É o esforço de um para com o outro. Para dar certo. Antes só de eu passar para a terceira parte. Se você entender que não é para dar certo, não vai dar. Se no seu coração, olha bem isso que eu vou lhe falar. Eu aprendi isso muito cedo, desde que eu entrei na igreja. Você só faz uma coisa que está dentro do seu coração. Se não estiver dentro do seu coração, você não faz. Se você não lutar para o negócio dar certo, se você não fizer a sua parte, a coisa é difícil. Amém? Amém. Se os homens não aprenderem a fechar os olhos para algumas coisas, e eu não estou falando do casamento, estou falando fora, vai dificultar. Você não pode se alimentar em 2 pratos diferentes. Dá para compreender? Se as mulheres não aprenderem que homem gosta de ser respeitado, homem gosta de ser honrado, e por mais que diga que não, homem gosta de ser desejado. Se a mulher não entender isso, vai dificultar. Dá para entender? Então não dificulte. O que depender de vós, diz a Bíblia, tenha paz. Se depender de você, que tenha paz. Dá para entender? Pastor, você falou muito sério, então dá um sorriso que a gente sorri, pronto. Eu tenho que falar sério, né? Uma das funções do pastor é dar uma pendurada na orelha, né? Vida espiritual. Depois de eu ter falado do indivíduo, desses 2 indivíduos juntos, agora eu vou falar espiritualmente, que eu acho que é a maior parte dessa quarta parte, tá bom? Vida espiritual. Além da vida individual e da vida conjugal, o casal também precisa cultivar a sua vida espiritual. Vamos lá. Segue a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Você já tinha posto? Peguei você de surpresa de novo.
Então, ó, apesar desse versículo falar muitas outras coisas, ele tem muita coisa que pode ser falada dele, a gente vai concentrar aqui. Lembrando que você é um ser espiritual. Você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Vamos repetir? Você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Então a parte carnal da história é a última. Você é um ser espiritual. Quando você se uniu à sua esposa, ao seu marido, quando a Bíblia fala que vocês se tornaram um, vocês se tornaram um, não sendo um indivíduo, mas sendo um em junção, sendo um ajuntado com o outro. Isso está falando em mesma concordância, isso está falando da mesma fé, isso está falando do mesmo caminho, isso está falando dos mesmos propósitos, dos mesmos sonhos, está falando de tudo do mesmo. Mas continuam sendo indivíduos separados, tendo vontades separadas. Por isso é tão importante o que a gente acabou de falar. Se você não der o melhor para o negócio dar certo, vai ser difícil. Você é um ser espiritual. E todas as coisas que você faz nesse mundo, elas refletem no mundo espiritual. Todas elas. Todos nós prestaremos conta de quem somos diante do Senhor, do que nós somos. Todos nós passaremos diante do Senhor naquele grande dia. E não tenha dúvidas que nós vamos ter que prestar conta do nosso casamento, nós vamos ter que prestar conta dos nossos filhos, nós vamos ter que prestar conta de tudo. O grande dia da prestação de contas. Dá para entender isso? Então, ó, segue a paz para com todos e a santificação. O versículo fala de uma coisa mais abrangente. Paz com todos. Santificação. Mas nós estamos falando de casamento. Então eu tenho que seguir a paz e a santificação dentro do meu casamento também. Dá para entender? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por muito tempo a gente pregou isso. Sem a paz e a santificação ninguém vai ver Deus, ninguém vai chegar em Deus e vê-lo. Hoje eu aprendi diferente. Hoje eu sigo a paz e a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor em mim. Ninguém vê Deus em mim. Ninguém reconhece Deus em mim. Como é que eles vão reconhecer Deus se eu tenho um casamento de perna para cima? Como é que as pessoas vão reconhecer Deus se a gente não tem testemunho para apresentar? Se a gente não segue a paz nem a santificação? Como é que as pessoas vão reconhecer Deus em mim? O dia que o irmão Mike falou isso para mim, eu entendi diferente. Ele falou: pastor, ver Deus todo mundo vai ver um dia, porque todo mundo vai passar diante do Senhor. Os santos e o não. Mas quando o versículo fala, segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém vê Deus, e ninguém vê Deus em você. E ninguém vê Deus em você. Isso tem que ser guardado por mim e por você. Nós somos um ser espiritual. Nós refletimos a face do nosso Senhor. Nós refletimos o brilho do nosso Senhor em nós. Isso é importante a gente saber. Por isso nós somos chamados, irmão, de cristão. A palavra cristão, ela vem de pequenos cristos. Pequenos cristos não é que a gente é Cristo, não. Mas a gente é imitador dele. Seguidor dele. Então a Bíblia fala, seguir a paz e a santificação. Você tem que fazer isso. Senão, a luz que alumia todo homem não vai brilhar.
A luz que alumia nas trevas não vai brilhar. Isso é importante que a gente saiba. Você é um servidor, você é um seguidor do Senhor Jesus. O seu casamento é uma bandeira estendida. O seu casamento é uma bandeira estendida, tremulando o nome de Jesus. Tremulando para todo mundo saber qual é a direção a ser tomada. O que você vai ser para as outras pessoas. Elas vão ver Cristo em você. Elas vão ver Jesus em você. No seu casamento, na criação dos seus filhos, na forma como você conduz sua família. Muitas das vezes, até com mão de ferro tem hora. Muitas das vezes, até apertando um pouco. Porque é assim que funciona. Às vezes, tem hora que a gente aperta um pouco a batalha. Tem hora que ela sossega um pouco. A gente já aprendeu aqui, grandes guerras. Poucas guerras. E época de paz. Época de paz não é para a gente dormir. Época de paz é a hora de afiar. É hora de conduzir. Para na hora das guerras, a gente está sempre firmado na rocha verdadeira que é o nosso Senhor. Amém? Quando o casal busca a Deus junto, fortalece a sua caminhada e edifica um lar espiritual saudável. Para terminar, acho que em 2 minutos eu falo isso e eu já termino com vocês. Um lar espiritualmente saudável vai fazer com que todos os habitantes daquele lugar comecem a ser espiritualmente saudável. Então preste atenção numa coisa que eu vou lhe falar. O seu lar, o seu reino, a sua área de atuação, ela tem que ser um lar espiritual. O Espírito de Deus tem que pairar. Não aceita contaminar o que é santo. Não aceite contaminar o que é santo. Não bote porcaria dentro da sua casa. Não bote coisas ruins para contaminar o ambiente espiritual da sua casa. Lembre-se disso. Nós temos que ter princípios. Os princípios são contidos na palavra do Senhor. Esses são os princípios que deixam um lar espiritualmente saudável. Aqui estão os princípios. O mundo tem outros princípios. Os princípios do mundo não servem para mim. Não servem para você. Só os princípios de Deus fazem com que um lar seja espiritualmente saudável. Só um lar espiritualmente saudável te dá a garantia de filhos, de netos, de todo mundo na presença de Deus. O que a gente mais vê por aí são pessoas que os pais frequentaram a igreja a vida inteira e os filhos todos desviados. Isso tem muito por aí. Por quê? Porque não colocaram a igreja dentro da casa. Não colocaram a vida espiritual dentro da casa. Colocaram-se em brigas, colocaram-se em ciúmes, pelejas, disserções, facções. Colocaram tudo isso dentro da casa. Mas espiritualmente o lar não era saudável. Conduza o seu lar para ser saudável espiritualmente. Conduza o seu lar para ser um lar espiritualmente saudável. Amém? Amém. Pode ter certeza que seus filhos e sua descendência vai ser abençoada pelo Senhor, porque assim disse o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, vamos orar? Aleluia. Vamos orar, que eu cheguei no final ali, meu tempo acabou. Graças a Deus, essa é a 4ª parte. Amanhã nós fazemos a última parte, vai ser um pouquinho mais longa, porque tem a conclusão do nosso seminário. Elas estão preparando aí alguma surpresa, a Andréia preparando uma surpresa para entregar para o pessoal aí. Eu acho que vocês vão gostar. Eu vi hoje, gostei muito. Elas são geniais no que elas fazem. É muito, muito legal mesmo. Vocês vão gostar. Em nome de Jesus. Amém? Você me ajuda a orar? Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo maravilhoso, eu quero te agradecer, ó Pai. Essa 4ª parte do seminário. O Senhor falou fortemente conosco, meu Deus. Somos seres individuais, meu Deus. Mas nós temos agora, Pai, uma esposa, um marido do nosso lado. E agora fazemos, Pai, aquilo que Tua palavra diz. Nós somos, Pai, um do outro.
pertencemos um ao outro. E eu te peço, Senhor, que essa comunhão venha a ser derramado o azeite do céu, para ser ungido, para ser consagrado, esse casamento, esse relacionamento dessas duas pessoas, ó Pai, aonde eles estiverem, meu Deus, ouvindo essa parte, que um possa segurar na mão do outro agora e receber, meu Deus, da bênção do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu te peço, abençoa, guarda, protege, meu Deus, todos os casamentos, meu Deus, todas essas famílias que aqui estão representadas nessa oração, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a